Olá pessoal, você está no canal do professor Jefferson dos Santos, aqui, direto da fazenda. Bom, vamos mexer hoje com arcos côngruos e primeira determinação não negativa de um ângulo. Todos os arcos no círculo trigonométrico possuem determinações, isto é, tem origem e extremidade. Então eu tenho um arco do ponto A, que é a sua origem, parto no sentido horário, anti-horário, e chega a uma extremidade B. A medida de abertura desse arco tem uma medida angular de 60 graus, que pode também ser expressa, como a gente já sabe, como uma medida de comprimento L, uma medida em radiano. Bom, dois ou mais arcos podem ter a mesma determinação, essa mesma medida angular, porém terem comprimentos de arcos distintos. Como que isso pode acontecer? Pode acontecer como, por exemplo, eu saio, chego até B com um ângulo de 60 graus, mas eu poderia dar uma volta completa e depois chegar em B. Em termos de medida angular, medida de ângulo central é o mesmo. Porém, o comprimento de arco já foi maior, porque ele tem um comprimento de uma volta maior que o outro. Ângulos que têm mesma determinação, mas diferem nos seus comprimentos de arcos, é o que a gente chama de arcos côngruos. Então, dois arcos são côngruos quando eles se diferem apenas de números de voltas em relação ao círculo trigonométrico. Bom, a forma geral para arcos côngruos de uma medida alfa é dado por alfa mais 2π vezes k, quando esse alfa aqui estiver numa medida radianos. Olha que bacana. 2π equivale a uma volta. Quando eu multiplico por inteiro k, eu estou dizendo quantas voltas foram dadas para parar no mesmo alfa. Bom, e alfa mais 360 graus vezes k seria a forma quando eu estiver utilizando essa interação de π radiano para sua equivalência em graus, onde esse alfa também vai ser uma medida em graus, tá bom? Então, dado um ângulo, você pode dar várias voltas e parar no mesmo ponto, que você vai obter um arco côngruo a este ângulo, 30 graus e 390 graus. Olha que bacana, 30 graus, 390 equivale a 360 mais 30. Então se dá uma volta, que é 360, e anda mais 30 graus e para no 30 graus. Então a gente tem aí, nesse caso, dois arcos côngruos. Vamos aqui para o quadro para a gente poder entender melhor essa ideia de arcos côngruos. Então vamos então fazer a nossa parte exemplificadora dessa questão de arcos côngruos. Você deve ter estranhado o meu chapéu, né? Esquenta a cabeça não, esse aqui é o segundo chapéu que eu tenho aqui na fazenda. Eu tenho aqui nesse desenho um círculo trigonométrico. Eu tenho um arco indo de A até B com medida de 47 graus. E tem um segundo arco que vai de A até um ponto C, que eu ainda não representei aqui, que tem medida de 767 graus. A questão eu quero ver que se esses dois arcos são côngruos. Para que um arco seja côngruo ao outro, eles vão ter que ter as mesmas extremidades. O ponto A e o ponto B vai ter que ser igual ao ponto C. O que vai diferir os dois são voltas que um vai dar mais que o outro. Então a primeira parte que a gente vai fazer para descobrir se esses dois arcos são côngruos, nós vamos pegar esses dois ângulos aqui e subtrair os dois ângulos. 767 graus menos 47 graus. Porque se eles são arcos côngruos, os dois diferem por voltas completas no círculo trigonométrico. Então 767 menos 47 dá 720 graus. Olha que bacana. 720 graus é na verdade duas vezes 360 graus. O que é duas vezes 360 graus? É uma volta, duas voltas no círculo trigonométrico. Então o ângulo sai do ponto A, viaja uma volta, viaja duas voltas e anda mais 47 graus até parar no seu ponto C. Então, aqui nós concluímos que 767 graus é, na verdade, 47 graus mais 2 vezes 360 graus. Essa daqui é a fórmula do arco côngruo a este.
mas esse 2 aqui é o múltiplo que foi utilizado para um caso particular. Então, 767 graus e 47 graus, eles são arcos côngruos, porque a diferença entre os dois arcos dá 2 voltas. Bom, isso quer dizer que o ponto B, ele identifica com o ponto C, que é o ponto final do arco AC. Bom, agora vamos para o exemplo usando a medida π radiano. Eu tenho um arco que sai do ponto A ao ponto B com medida π radiano em 2π sobre 3. Como π radiano ele vale 180 graus, ficaria 2 vezes 180 graus, que é 360 graus, dividido por 3, que dá 120 graus. Então é um ângulo de 120 graus na medida radiano, na medida grau. A mesma coisa eu vou fazer com esse outro arco que sai do ponto A e para num ponto C que eu ainda não representei. Vou fazer a diferença dos dois ângulos e ver se essa diferença é exatamente o número de voltas completas. Então faço 14π, que é o ângulo maior, sobre 3 menos 2π sobre 3. Como essa fração tem mesmo denominador, que é o 3, eu posso repetir o denominador e subtrair os numeradores. 14π menos 2π fica 12π. E 12π dividido por 3 dá 4π, porque 4 vezes 3 é 12. Olha que bacana. 4π é igual a 2 vezes o 2π. 2π é uma volta olhando em medida radiana. 4π então vai ser 2 voltas. Isso está dizendo para nós o seguinte, que 14π sobre 3 é a mesma coisa que escrever 2π sobre 3 mais 2 vezes 2π. Então, o ângulo 14π sobre 3 e 2π sobre 3 é côngruo. São dois arcos côngruos, porque eles diferem por um número de voltas. Desta forma, o ponto B aqui tem que ser identicamente o ponto C também. Então, está aí dois exemplos de arcos côngruos, que são arcos que diferem um do outro pelo número de voltas. Vamos agora seguir com a nossa aula. Ótimo! Então, feito essa abordagem sobre arcos côngruos, a gente acabou notando que a diferença entre dois arcos côngruos é igual ao produto de um número inteiro por 2π ou 360 graus, de acordo com a informação que esse ângulo alfa está relacionado. Bom, a diferença entre dois arcos côngruos sempre é um número de voltas. Dado o exemplo que a gente viu que a diferença entre os dois ângulos dava exatamente o múltiplo de 2π, outra hora o múltiplo de 360. E essa quantidade que multiplica o 2π ou multiplica o 360 para dar essa diferença entre dois arcos côngruos era exatamente o número de voltas. Bacana. Bom, para os casos em que eu tenho alfa mais 2πk ou alfa mais 360 graus vezes k, que são as fórmulas gerais de arcos côngruos, quando esse ângulo alfa ele tiver entre 0 e 2π, ou ele tiver entre 0 e 360, a gente vai chamar isso de primeira determinação não negativa do ângulo alfa. Bom, então esse alfa seria a primeira determinação não negativa ou determinação principal. Então, quando eu olho para o ângulo, por exemplo, do 390 graus, como eu mencionei há pouco, 30 graus seria a primeira determinação não negativa ou determinação principal. O porquê disso? Porque o 390 ele equivale ao ângulo de 30 graus mais 360 graus. Então é 30 graus mais uma volta. Esse 30 graus é o que a gente está tendo aqui como uma informação que está entre 0 e 360. A gente vai aqui para o quadro aqui para notar como que eu posso obter a primeira determinação não negativa de um ângulo. Para isso, a gente pode utilizar o algoritmo de Euclides, que é o algoritmo da divisão por número de repetições, que no caso vai ser número de voltas, que no caso vai ser 360 ou 2π, tudo bem? Vamos fazer um exemplo aqui no quadro rapidão e voltamos para fazer mais exemplos.
Bom, nessa questão agora, a gente vai estar determinando a primeira determinação negativa de cada um desses ângulos aqui. Para isso a gente vai estar usando o algoritmo de Euclides, que é o algoritmo da divisão. Se liga como que a gente faz essas continhas. Bom, então vamos calcular essas primeira determinação não negativa de cada um desses ângulos aí. Primeiro da letra A, que é o ângulo de 2.380 graus. Então a grande ideia é fazer a divisão por 360 e ver o que sobra de resto aí. Vamos dividir 2.380 por 360, já que essa informação aqui ela está em grau. Beleza. 2.380 dividido por 360, a gente pode pensar aqui e falar assim, olha, eu vou multiplicar isso por 6. Já que 7 vezes 3 dá 21, aqui 2.380, quando eu faço 60 vezes 7 dá 420, 2.100 mais 420 dá 2.520, passa. Então vamos por 6, 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 6 36, sobe 3 aqui, 6 vezes 3 18, com 3 subiu, 21, então deu 2.160. Subtrai essa quantidade, 0, 8 menos 6, 2, 3 menos 1, 2, 2 menos 2, 0. Se essa quantidade aqui, que apareceu aqui, ela é menor que 360, a gente vai seguir que a determinação positiva, a primeira determinação não negativa desse ângulo, é 220 graus. E o porquê que isso acontece? Porque esse 2.380 graus, ele pode ser escrito como 220 graus, que é o resto dessa divisão, mais 6 vezes 360 graus, que é o número de voltas. O que eu obtenho aqui é o número de voltas que eu dou completas e paro no ângulo de 220. Então esse ângulo aqui, ele é côngruo a 220, porque difere por 6 voltas. E esse 220 é a primeira determinação não negativa deste ângulo. Então essa é a primeira determinação não negativa. Eu vou apagar o quadro para a gente fazer o nosso item B. Para este item B, a gente vai pegar os 790 e vamos dividir por 360 também. Então 790 dividido por 360. Estamos careca que 2 vezes 360 dá 720. Essa diferença dá exatamente 70 graus. Bom, quando eu for escrever isso, porque o número é negativo, eu vejo que menos 790 graus, na verdade ele é menos 70 graus, menos 2 vezes o 360. E esse cara aqui ficou negativo. Bom, a primeira determinação positiva de um ângulo, ela tem que ser sempre uma medida positiva. Então não pode ser negativo. Para isso a gente vai pegar esse 70 graus, que é negativo, e vamos ver o que falta para inteirar 360 nele. Que é fazer a seguinte conta, 360 graus menos 70 graus. Quando eu faço essa diferença, eu obtenho 290 graus. O que quer dizer isso? Em termos do círculo trigonométrico, o ângulo negativo, você anda no sentido anti-horário. No sentido horário. Você estava aqui e andou uma medida de 70 graus negativa. Parou aqui. Só que eu não quero pegar a medida que é negativa, que é menos 70 graus. Eu quero pegar a medida que é positiva, que é justamente essa que está aqui, que vai ser a primeira determinação não negativa. Então, como uma volta inteira vale 360, eu estou tirando essa parte que vale 70 e considerando a primeira determinação não negativa como sendo 290 graus. Toda vez que eu fizer cálculos para ângulos negativos, eu vou pegar o resto dessa divisão e ver o que falta para inteirar 360 graus, que nesse caso vai ser 290 graus, que é a nossa primeira determinação não negativa. Vamos para o item C. Bem, agora vamos calcular a primeira determinação não negativa para a letra C, que é 26π sobre 5. Como essa informação está em π radiano, a forma que eu acho mais legal assim para você fazer essa continha é você pensar no 26π em dividir o 26π por uma fração que resulta em 2π, que é bem próxima a essa. Então veja só. O 26π sobre 5, eu posso dividir ela por uma fração.
Essa fração seria interessante que ela resulte em 2π, que é o período, mas esse 2π a gente pode escrever ele de maneira inteligente como sendo 10π sobre 2. Opa, 10π sobre 2 não, meu modo, 10π sobre 5. Por que da escolha 10π sobre 5? 10 dividido por 5 é 2π. E 5 é o mesmo denominador dessa fração. Quando a gente estiver trabalhando com frações de mesmo denominador, a gente pode somar ou subtrair os numeradores de forma tranquila. Então eu vou colocar aqui 10π sobre 5, que é a informação, 2π. Quem multiplicado por 10 aproxima de 26 é o 2, que por 3 dá 30, passa. Então 2 vezes 10π dá 20π. E eu vou manter o 5 como denominador. Vou subtrair os dois. 26 menos 20 dá 6. Fica 6π sobre 5. Então o que está nos dando aqui é que 6π sobre 5 é a primeira determinação não negativa desse ângulo. Por que que ela é a primeira determinação não negativa? Porque 26 quintos de π, ele pode ser escrito como 6 quintos de π mais 2 vezes 2π, né? Porque 10 sobre 5 é 2π. Então dá 2 voltas e para nesse ângulo, e essa é a primeira determinação não negativa do ângulo 26 quintos de π. Vamos para o nosso item D. Bem, para fazer a letra D, a gente também vai ter que dividir o 29 sétimos de π. O 29 sétimos de π, a gente vai ter que dividir por 2π. Mas a gente vai fazer a mesma jogada, escrever o 2π de forma inteligente, como uma fração de denominador 7. Então a ideia é sempre você colocar o denominador e colocar o dobro dele em cima, porque 14 dividido por 7 é 2, 14 é o dobro de 7. Então vamos dividir por 14 sétimos de π. Quem multiplicado por 14 aproxima de 29 é o 2. 2 vezes 14 é 28. Então fica 28 sétimos de π. A gente mantém o denominador, multiplica somente no numerador. Fazemos a subtração, como as frações têm mesmo denominador, fica só 29 menos 28, que dá 1 sétimo de π. Então esse 29 sétimos de π, ele pode ser escrito como 1 sétimo de π mais 2 vezes 2π, porque 14 sobre 7 é 2π. Então este ângulo aqui fica sendo a primeira determinação não negativa do nosso ângulo 29 sétimos de π, tá bom? A gente fica por aqui, se despeço de vocês desta aula e voltamos depois, na semana que vem, com mais aulas da parte de trigonometria. Até mais!